Hoje eu gostaria de te mostrar um controle financeiro que eu utilizo há muitos anos, que tem me ajudado a ficar mais rico a cada mês, e tu vai entender o porquê nesse vídeo, porque afinal de contas é um modelo muito simples, porém muito efetivo. Então vem comigo. Para a gente começar, eu gostaria de te responder por que ter um controle financeiro. Mas antes disso, eu só gostaria de enfatizar que sim, eu utilizo esse modelo há anos, conforme eu comentei no início do vídeo, e que eu não traria para vocês algo que eu não tivesse aplicado ou algo que eu aprendi numa teoria de algum livro ou talvez aprendi em algum curso de investimentos sem que eu soubesse que eu tivesse de fato resultados. E assim, eu gostaria de deixar muito claro que não existe uma fórmula mágica para ficar rico. É simplesmente uma forma de organização que trará total visibilidade pra gente. E assim, eu gostaria de deixar claro que eu não vou te ensinar uma fórmula mágica aqui, eu não vou te ensinar um método milagroso que vai aparecer dinheiro na tua conta do nada, eu simplesmente vou te ensinar um modelo de organização que eu utilizei lá da minha época, desde quando eu era estagiário, e que me fez ter total transparência e visibilidade dos meus gastos para que eu pudesse, com o meu orçamento, com a renda que eu tenho todos os meses, conseguir investir parte disso e também economizar para não gastar tudo que eu ganho. Então é basicamente isso. Eu só tô setando tuas expectativas para tu não achar que é um método mágico, porque simplesmente esse não é o intuito de um controle financeiro. Um controle é basicamente para te trazer total visão geral do que tu ganha e de quanto tu gasta e também de quanto tu investe para que tu possa tomar decisões mais assertivas. E para isso, eu listei aqui os 5 principais benefícios, acho que eu já comentei, mas a transparência e a visibilidade das tuas despesas, porque afinal de contas existem muitas pessoas que não gostam de ter nenhum tipo de controle porque elas não gostam de ver o quanto elas estão gastando. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que preferem agir dessa forma, porém isso não é o correto. A gente precisa ter total visibilidade do que a gente está gastando, para onde o nosso dinheiro está indo, de quanto está sendo a nossa renda nesse mês. E para isso que o controle financeiro ele encaixa como uma luva, porque é justamente para te mostrar tudo, 100% transparente e sem esconder nada. É esse o intuito. O segundo benefício que eu poderia elencar é a tomada de decisões assertivas, porque afinal de contas, quando a gente tem a visibilidade necessária de, ok, nesse mês talvez eu estou gastando muito, ou talvez nesse mês eu tô com um excedente de capital, eu poderia simplesmente pensar, beleza, eu posso então aumentar o meu aporte mensal e realizar mais investimentos, quem sabe? Ou até mesmo, se for um caso de despesas, pensar, olha só, eu preciso pisar o pé no freio porque nesse mês, se eu continuar gastando da forma como eu estou, muito provável que eu tenha um déficit no meu orçamento. O terceiro ponto que eu posso elencar de benefício é simplesmente a redução de despesas desnecessárias e também o estresse que isso pode te causar. Então, conforme eu comentei, isso tudo varia na tua tomada de decisões, porque afinal de contas, a gente passa por ciclos da nossa vida, onde em certos momentos a gente precisa gastar mais, em certos momentos a gente consegue ser mais econômico, e o fato de ter tudo isso ali visível para ti, com certeza vai fazer com que tanto as despesas necessárias e quanto o estresse sejam reduzidos por conta da transparência. Outro ponto é que essa visibilidade toda vai te fazer com que tu tenha metas de investimento. Ou seja, se no mês passado, por exemplo, tu conseguiu investir somente R$200, talvez esse mês, se tu conseguir reduzir um pouco as tuas despesas fixas e variáveis, que é o que a gente vai ver depois, você consiga estabelecer uma meta de investimento maior, ou até mesmo contentar com a meta que tu estipulou lá no início do mês. E o principal de tudo, gente, é que esse tipo de controle financeiro a gente consegue fazer de forma gratuita, tá? Eu sei que muita gente não gosta de planilhas, mas assim, eu vou te mostrar que é simples, que não tem mistério, tem uma efetividade enorme no teu dia a dia. Então, segue comigo, essa planilha tá pronta, eu vou estar disponibilizando ela para ti. A única coisa que tu vai ter que fazer é uma cópia dela, seja baixar para o teu desktop, se tu preferir usar o Excel para isso, ou seja, utilizar diretamente pelo Google Planilhas ou Google Sheets, que é o nome em inglês. Vem comigo que agora eu vou te mostrar como ela funciona na prática. Então, numa visão geral de como essa planilha é estruturada, eu trago aqui para vocês o nosso controle financeiro mensal,
Conforme eu comentei, essa é uma planilha que vai estar disponível no primeiro link dos comentários. Se você quiser baixar de graça, se você quiser criar uma cópia e utilizar aqui direto pelo Google, eu recomendo, tá? Porque, afinal de contas, no Google Planilhas a gente consegue utilizar tanto no celular quanto no computador, e eu acho muito efetivo, às vezes, que a gente quer registrar alguma despesa. E eu vou mostrar para vocês como ela é estruturada. Em primeiro momento, a gente tem aqui a parte de renda, onde talvez tu seja um CLT, talvez tu seja um autônomo e tu tenha diversas fontes de renda. Então eu coloquei aqui num exemplo simples, onde a pessoa ela tem um salário fixo de R$ 1.500 e ela faz uma renda extra todos os meses que dá em torno de R$ 500 para ela. Eu coloquei aqui também um bônus que eventualmente essa pessoa pode ganhar, como ela trabalha CLT, seja de férias ou seja um bônus de final, um bônus anual que a empresa possa dar aos funcionários. Então eu coloquei aqui, mas nesse caso, nesse exemplo que a gente tem, esse bônus está como 0. Muito importante, tá? Antes da gente colocar nossas despesas, acho muito interessante a gente considerar a coluna de investimentos, tá? Porque assim a gente consegue ter uma visibilidade de quanto a gente quer aportar todos os meses, e aqui eu coloquei R$100 só de exemplo, que representaria 5% da renda total dessa pessoa, para justamente a gente ter um investimento como se fosse uma despesa fixa, do tipo, ok, eu não tenho esses R$100, porque esses R$100 vão ser destinados para que eu possa investir durante esse mês. Então, eu gosto de fazer dessa forma justamente para ser descontado já esse investimento e aí eu ter uma noção de, ok, se eu investir todos os meses, é isso que sobra. E eu acho que isso fez uma grande diferença para mim, porque se a gente não considerar um investimento e considerar só depois, é muito provável que a gente se sabote nesse processo e acabe achando, eu tenho dinheiro sobrando, eu posso investir depois, e aí aquele depois pode se tornar um nunca. Então, eu gosto de fazer dessa forma, eu recomendo vocês fazerem dessa forma, justamente para a gente já ter, entre aspas, provisionado o nosso boleto de investimentos, tá bom? Aqui tem uma coluna de despesas fixas, então, nesse cenário, essa pessoa paga aluguel, essa pessoa paga um condomínio, aqui eu coloquei um valor de aluguel e condomínio como se ela estivesse dividindo com alguém, seja um apartamento, ou seja uma república de estudantes, ou estiver dividindo com algum amigo, algum familiar. Eu já dividi apartamento, então eu sei que os custos são bem diluídos, então eu acho muito interessante para quem está em início de carreira, ou eventualmente com problemas financeiros, divida o apartamento, ao invés de você alugar um apartamento sozinho e pagar mais caro, quem sabe você consegue dividir para justamente ter as suas despesas fixas mais reduzidas e com isso fazer com que você tenha mais oportunidade de realizar investimentos. Então coloquei gasto de energia, gasto de internet e também um gasto de mercado mensal. Claro que em despesas fixas isso pode variar de pessoa para pessoa. Talvez uma despesa fixa que tu tenha seja com algum remédio, seja com farmácia, seja com exames. Então, assim, fica à vontade para adaptar essa planilha conforme a tua realidade. Aqui eu tô dando um exemplo simples para que fique claro para vocês a diferença entre despesas fixas e despesas variáveis, que é o que a gente vai ver agora. Então, por exemplo, para essa pessoa, no início desse mês que eu tô colocando, ela tá com gasto de R$100 no cartão de crédito, pode ser que seja alguma parcela, pode ser que seja alguma compra que essa pessoa já fez, que ela precisou. Coloquei aqui um exemplo que essa pessoa gastou R$30 de iFood nessa semana e também comprou um livro de educação financeira, porque afinal de contas, ela quer aprender mais com esse assunto e obviamente ela quer ir além dos vídeos aqui do meu canal e também ler algo sobre. Dado a renda que essa pessoa possui, dados os investimentos que ela vai fazer, as despesas fixas e as despesas variáveis, a gente acaba tendo um resumo. E é essa coluna que eu acho tão importante para que a gente consiga visualizar que, dada a nossa renda, nós temos as nossas despesas fixas e variáveis e a gente tem um total de despesas. Então, se a gente for ver, até o momento, considerando os dois tipos de despesas que a gente está com 84% da nossa renda comprometida em despesas, sendo que dessa renda, 76% vai nas despesas fixas, que são as maiores, e somente 7% em despesas variáveis. E com isso, a gente consegue ter somente, nesse exemplo que a gente deu, 5% do nosso aporte mensal. Claro que eu recomendaria vocês, pelo menos, terem nesse exemplo que a gente tem, 10% do percentual da renda. Eu sempre tentei buscar mais do que isso, mas eu entendo que isso pode ser muito difícil para a realidade de algumas pessoas, mas
pelo menos 10% da sua renda, uma recomendação que você consiga manter esse percentual. E eu acho que essa planilha, acho que esse controle financeiro é tão legal justamente por isso, porque conforme a gente atualiza aqui, ele também atualiza o restante de dinheiro que a gente possui. Porque aqui, ele basicamente está descontando. Ele está dizendo o seguinte nesse restante: olha só, eu tenho R$2.000 de renda, mas as minhas despesas totais estão dando 1.685 e menos o investimento que eu quero fazer. Então, assim, esse tipo de controle financeiro é por isso que ele vai te deixar rico a longo prazo, porque ele considera um investimento como algo prioritário. Tu não tá abrindo mão desses investimentos. Claro que tu pode vir aqui e reduzir, porém, com esse controle financeiro, ele te mantém de uma forma humilde, digamos assim, entre aspas, para justamente considerar todos os meses que, ok, o investimento é algo prioritário, é um boleto que deve ser pago para justamente tu não extrapolar as tuas despesas aqui, porque, por exemplo, se eu fosse considerar, eu quero ir para uma festa, tá? Só que nessa festa, digamos que eu gastei R$150. Olha o que acontece. Aqui já mostra que eu vou ter uma dívida no meu orçamento. Ou seja, de tudo que eu planejei aqui, dado as minhas despesas, eu não vou conseguir manter. Então, assim, ou eu tiro dos meus investimentos, que não é o correto a se fazer, ou eu fico com essa dívida, ou eu vou ter que, talvez, aumentar minha renda, seja aqui no meu salário, seja aqui na minha renda extra, porque, por exemplo, se eu conseguir ter uma renda extra de R$600 nesse mês, eu já consigo ter um superávit aqui, e é isso que a gente busca, é literalmente ter o superávit, ou pelo menos estar empatando com o nosso orçamento, para justamente a gente não ter despesa para os próximos meses e também não comprometer os nossos investimentos, porque afinal de contas, o que é importante pra gente, e aqui perceba, ó, por mais que a minha renda aumentou, agora o meu aporte ele ainda não tá em 10%, então eu poderia aumentar para 210%. E aí sim ele vai voltar para os 10% que nós tínhamos estipulado anteriormente. Então, eu acho que essa aqui que está a riqueza desse controle, é justamente para a gente conseguir listar tudo que a gente tem, seja de despesa fixa, seja de despesa variável, listar o quanto está sendo a nossa renda, conforme eu falei para vocês. Isso pode variar de pessoa para pessoa, talvez a pessoa tenha 5 fontes de renda diferentes e cada uma traz pouco e no final vai somar o tal montante de renda. E a ideia é que justamente vocês sejam sinceros com vocês mesmos, não escondam custos. Se vocês tiveram uma despesa, poxa, comprou uma caneta e essa caneta custou R$5, anota aqui na planilha, porque ela não foi de graça. É justamente esse o pensamento que eu adotei durante toda a minha vida e adoto até hoje. Eu utilizo exatamente esse modelo de controle, conforme eu comentei com vocês, e eu acredito que isso, o fato de ter toda essa organização e visão geral sobre as minhas despesas, fizeram com que eu me tornasse uma pessoa muito mais ciente dos meus custos e fizesse com que eu tivesse, e que eu conseguisse também visualizar, tipo assim, olha só, eu gastei tudo isso com essa despesa que não foi nem relevante para mim, foi tão inútil talvez, que no próximo mês eu estava muito mais disciplinado para conseguir juntar mais dinheiro, para conseguir aportar mais, realizar mais investimentos, e assim isso fez com que meu patrimônio crescesse cada vez mais. Então assim, para finalizar, esse controle é um controle mensal, conforme eu falei para vocês, mas aqui no Google Sheets vocês podem muito bem clicar com o botão direito aqui embaixo e clicar em duplicar. Então, vocês podem fazer uma planilha somente para abril, enquanto, por exemplo, essa cópia aqui que a gente fez, ela pode ser uma cópia para o mês de maio. E assim vocês teriam todo esse controle durante todos os meses do ano, tá? Essa é uma forma de fazer isso, existem outras formas mais efetivas também da gente ter essa visibilidade de todos os meses, mas daí esse é um assunto para outro vídeo. A ideia aqui era trazer de forma mais didática possível e eu acredito que eu consegui fazer isso. Então, só para finalizar então, né, aqui nos próximos meses, vocês poderiam apagar as suas despesas variáveis. Ele vai dar aqui mais ou menos quanto de renda vocês vão ganhar, e aí vocês podem ser o mais transparente possível, se vocês acham que vocês vão ganhar mais ou que vocês vão ganhar menos, e aqui considere sempre o investimento como aquele boleto a ser pago para o futuro. O que vai fazer a diferença a longo prazo na tua vida vai ser os meses que tu realizou algum aporte e não os meses que tu deixou de aportar, porque afinal de contas aí não vai valer nada. Aí as tuas despesas superaram a tua receita e não é isso que a gente quer que aconteça. Então eu espero que esse controle possa te ajudar no teu dia a dia. Conforme eu comentei para vocês, eu tô passando algo que eu tenho certeza que funcionou
funcionou para mim. Então, eu fico muito tranquilo de passar esse tipo de conteúdo para vocês, porque eu sei que é muito eficiente no dia a dia e também é um controle de forma gratuita. Basta você adaptar as suas despesas, as suas necessidades e atualizar essa planilha para que você possa utilizar no decorrer da sua vida financeira e, enfim, realizar as suas atualizações. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal e deixa o like para me ajudar. E até a próxima!